Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Esta semana eu assisti um filme que se chama Somos Todos Iguais. É um filme sobre o trabalho voluntário de uma família, que é iniciado pela mãe da família, com sem-tetos. E o quanto isso pode impactar a vida das pessoas. E aí eu destaquei duas falas que me fizeram refletir muito. A primeira é: quando você dá um prato de comida a um sem-teto, o que você pensa? Que está ajudando? Não. Você está dizendo que está vendo a pessoa, que ela não é invisível, dando visibilidade ao que aparentemente é invisível, que as pessoas passam e não veem. E a segunda coisa é que um dos protagonistas, o sem-teto, ele fala que todo mundo é diferente, mas ao mesmo tempo somos todos iguais. Somos iguais, né? No físico, no ser humano, nos sentimentos, embora cada um sinta diferente. Então, o que nos torna igual também nos torna diferente. Mesmo irmãos gêmeos, que sejam idênticos, têm alguma diferença na personalidade, no jeito, na expressão. Então, mesmo sendo igual, é diferente. E aí eu me lembrei, a questão de dar visibilidade e de dar identidade a cada um. Eu me lembrei do período do albergue, quando eu era orientadora socioeducativa, que a gente tinha, o serviço dia tinha que anotar os dados dos usuários, uma listagem, tanto para ter controle de quantos a gente estava atendendo, porque tinha uma limitação de atendimento, principalmente na refeição, Se você faz refeição para 100 pessoas, não dá para atender 120. Tem que limitar no número. E nessa fila de entrada, principalmente do almoço, a gente tinha que anotar o nome da pessoa, a data de nascimento, porque era um meio de lançar no sistema. Para lançar no sistema, você tem que ter o nome da pessoa, a data de nascimento e o nome da mãe. Então é muito interessante, pensando primeiro nessa questão de que temos que ter o nome, a data de nascimento e o nome da mãe, para conseguir lançar a presença no sistema e provar para o parceiro, que é a prefeitura através da Secretaria de Assistência Social, que nós estamos atendendo. Só que ao mesmo tempo, tem uma fala dentro da política pública que a pessoa tem o direito de se esconder dos familiares, até do judiciário, de não dar o nome verídico. E às vezes acontece, da pessoa dar um nome fictício, dar dados fictícios, porque ela não quer dizer os dados reais dela. Então a gente se preocupa também em aprender o apelido das pessoas. Às vezes o apelido é o constante e o nome que ela dá não é. Às vezes ela dá um, às vezes ela dá outro, para a gente ter uma diferenciação de que a gente está atendendo a mesma pessoa, para ter um controle, para ter um acompanhamento. E nessas pessoas que vinham almoçar, nesses homens que vinham almoçar, dava os nomes, geralmente se repetiam, existia uma frequência, embora tenha também uma rotatividade. E eu já falei que eu tenho dificuldade de relacionar o nome à pessoa, mas eu gravo os nomes, até por esta coisa de ter que fazer o controle, de ter que lançar no sistema, se repete várias vezes, eu tenho essa facilidade. Então, às vezes eu não lembro do rosto da pessoa, mas eu lembro do nome completo, como eu citei o caso do Valdir. Então, era muito interessante, os seguintes aspectos. Primeiro, a pessoa que dava o nome sempre, muitos vinham até com RG na mão, ou uma carteirinha que a gente confeccionava para identificar a pessoa, para saber que ela já tinha passado por uma entrevista social, por algum outro acompanhamento e era frequente ali, ele trazia aquilo na mão para a gente preencher o nome. Outros davam o primeiro nome, e eu automaticamente, quando eu estava na fila, fazendo o controle, normalmente eu lembrava do sobrenome e eu dizia. Então, de cara dizia, eu sou o Carlos. Carlos Augusto de Mello. E a pessoa, o atendido,
ele abria um sorriso porque ele se sentia valorizado que eu lembrava o nome dele. Então eu conseguia torná-lo visível no meio daquela multidão. Ele acabava sendo uma pessoa e não mais uma pessoa, né? Todos iguais na fila, esperando atendimento, querendo a mesma coisa, mas ao mesmo tempo respeitando a individualidade. Então eu lembro que toda essa jornada, não só como orientadora, mas como gerente também, eu sempre reforcei com a equipe essa questão de tratar pelo nome, para dar identidade à pessoa, porque os apelidos normalmente eram pejorativos, né? Ou eram relacionados a um estado, por exemplo, o Ceará, ao baiano, e às vezes a pessoa nem era cearense, nem era baiano, mas recebia, né, essa designação, ou outros apelidos mais pejorativos, né? É o pinga, é o montanha, por causa da montanha de comida, por ser um cara bruto, né? Não era uma coisa carinhosa. Depois até se tornou com a convivência, mas no começo não era. Então era muito interessante isso, a questão do nome, da identidade. E aí, com esse recurso, normalmente conseguia tirar mais algum dado daquela pessoa, saber um pouquinho da história, porque ela se sentia, né, diferenciada do grupo, sentia que tinha um vínculo ali estabelecido e começava a ganhar confiança. Poxa, eu não sou mais um. Eu lembro de um que era motorista de táxi até, né? As filhas tinham uma escolaridade de nível superior, queriam ir em casa, mas ele tinha a questão da bebida, principalmente. Não era tanto droga, era bebida. E ele vivia lá no Largo da Batata, em Pinheiros, e vinha só para almoçar. E ele não gostava de dizer o nome dele, né? E não era um nome estranho, era Ézio Lúcio. E com o tempo ele foi se acostumando. Eu pedi o nome, ele dava o apelido, e aí eu falei, não, mas eu preciso do seu nome. Eu aprendi o nome e isso foi aproximando. E aí a gente conseguiu fazer encaminhamento, ele conseguiu voltar a dirigir um táxi, foi com a família, né? Teve todo um trabalho aí com uma pessoa que só vinha para almoçar no serviço. E por causa dessa vinculação, dessa identidade, de torná-lo visível, né, de perceber que ele é diferente, embora igual a todos os outros, e o atendimento era igual, era muito interessante. Tinha um outro, os usuários, quando a gente herdou o serviço, a gente herdou já com usuários dentro do serviço e eles tinham uma numeração, e a gente dá um número, por exemplo, eu tenho 100 camas, então eu vou do 1 ao 100, para diferenciar a toalha, então eu garanto que a pessoa de número 1 vai receber a toalha 1, e vai continuar usando a toalha 1 e o 2 não vai usar a toalha dele, então não mistura, né? Para ter um controle e uma individualidade. Então ele dorme sempre na cama que está identificada com o número 1, ele usa o armário 1, então ele é o número 1. E a gente herdou já com os atendidos e com os números que era da outra organização. Enquanto fazia a reforma do espaço, a gente reorganizava, nós mantivemos isso. Aí tinha o seu Antônio, que era um idoso, que na organização anterior não tinha uma separação, então o idoso às vezes tinha que subir escada ou dormia na parte de cima da beliche, que não é o adequado, não tinha essa preocupação. O seu Antônio era o 100. E ele usava esse número até para se desqualificar, porque ele dizia assim, eu sou Antônio, 100, sem casa, sem teto, sem nada. Então ele era o sem nada. Ele usava o número dele. E foi muito interessante porque quando a gente conseguiu reformar, reorganizar, nós determinamos um quarto para os idosos, que ia, se não me engano, até o número 24, número de camas, e era no andar térreo. E os mais jovens era no andar, no piso superior. Então, nós reorganizamos os usuários e renumeramos. E o seu Antônio ficou com o número 24. E ele ficou muito bravo, porque ele não queria ser o número 24, ele queria ser o 100, não é nem um pouco pelo preconceito do 24, né, que as pessoas usam como pejorativo, mas porque ele não podia mais se identificar como sem teto, sem casa, sem nada. Ele não era mais o 100. E depois de muita briga, de muita conversa que ele aceitou, ele deixou de dizer que ele era o sem nada
né? Porque ele mudou de número e aquele número não fazia mais sentido. E começou a ter uma identidade. Aí ele virou o seu Antônio, não me lembro o sobrenome dele, mas era Antônio alguma coisa. Ele deixou de se identificar como sem nada, né? Então isso deu uma modificada na autoestima dele e na maneira como ele se via, na identidade dele. Nessa coisa de usar os nomes das pessoas, né, a gente fazia uma dinâmica de nome com os usuários, que era você dizer a origem do seu nome, se você sabe quem escolheu o seu nome e por que escolheu esse nome. Eu, por exemplo, sou Alice Aparecida. Quando a minha mãe estava grávida, eu sou a primeira filha, ela teve uns problemas, né, e o risco de um aborto. Primeira filha, né, ela se apegou lá com Nossa Senhora Aparecida, éramos católicos todos na época, né, agora meu pai e minha mãe não são mais, estão em outra religião, mas na época os dois eram devotos de Nossa Senhora Aparecida. E Alice era o nome da minha avó paterna, que morreu quando meu pai era criança. Então foi muito interessante porque os dois se apegaram com Nossa Senhora Aparecida e fizeram uma promessa de que se fosse menina, se eu sobrevivesse, daria o nome de Alice em homenagem à minha avó e Aparecida em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Minha mãe fez essa promessa, meu pai fez essa promessa, só que os dois não se conversaram. Não falaram um para o outro que tinham feito a promessa. Aí eu nasci. Quando eu nasci, vamos registrar, né? Já escolhemos o nome. Aí minha mãe falou assim, não, peraí, eu já escolhi o nome é uma promessa, né? E tem que ser esse nome. Aí meu pai falou, não, mas eu também fiz uma promessa com o nome. Qual nome que você escolheu? Alice Aparecida. E o pai? Alice Aparecida. Então eu realmente tinha que ser Alice Aparecida. E se eles tivessem feito promessas com nomes diferentes, acho que iam ter que tirar no palitinho, no paroim, para alguma coisa, saber qual que ia ser o primeiro, o segundo, dependendo de quantos nomes eles tivessem escolhidos. Mas é muito interessante, né? Porque é uma homenagem à minha avó, uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida e uma promessa dos dois pais, né, para que eu viesse bem, desembocou nesse nome que eu tenho hoje, que eu carrego. E aí, com os usuários, a gente também fazia isso. E era interessante, porque a gente valorizava o nome de batismo, às vezes a pessoa não sabia, na maioria das vezes, não sabia quem tinha escolhido, ou por que tinha escolhido, mas sabia. E nessa dinâmica, a gente tinha um usuário, o Donilson, muito calado, muito quietinho, né? Uma pessoa super tranquila. E descobrimos que o Donilson não conheceu o pai e mãe, não sabia quem é que tinha escolhido o nome dele, cresceu num orfanato. Quando saiu do orfanato, ele não foi adotado. Quando ele saiu, ele foi trabalhar, fez diversos trabalhos. E num acidente lá da metalúrgica, ele tinha perdido parte da audição. Só que aí quando ele foi recorrer, INSS, seguro e tudo mais, descobriu que a empresa não tinha recolhido, né, a parte dele do INSS, não tinha pago, não tinha nada. E aí, por desinformação, por falta de experiência na vida, ele também não correu atrás, não tinha informação. Mas na dinâmica a gente descobriu essa história do Donilson, até para explicar por que ele era tão arredio, tão quietinho, não tinha parente, não tinha ninguém, ele realmente não tinha, nunca tinha casado, nunca tinha filho, não tinha nada. E a gente até dizia que o dia que o Donilson morresse, só a gente ia sentir falta, né? Porque ele não tinha nenhuma outra referência de vida, ele já vinha da organização anterior, que administrava o espaço, ficou com a gente, hoje em dia eu não sei onde ele está, mas ele ficou. Até eu sair, ele estava lá. Quando eu trabalhava no albergue, eu fui promovida a gerente, eu fui para o serviço de Saica, depois eu voltei como gerente para o Albergue Esperança. Quando eu voltei, o Donilson não estava, ele tinha começado a beber, né? E quando ele bebia, ele ficava muito agressivo, e nessa agressividade ele agrediu outra pessoa e foi desligado do serviço, ele estava em situação de rua de novo. E aí, contando essa história, né, para a equipe, para o psicólogo e para a assistente social, né, eles que não sabiam, não tinham todas as informações, isso acabou não indo para o relatório dele,
Eles ficaram muito sensibilizados. E aí a gente começou a fazer um trabalho de trazer o Donilson da rua de volta para dentro do serviço, de trabalhar com os outros usuários do porquê que a gente estava trazendo o Donilson, porque ele não tinha realmente para onde ir. E, ao trazê-lo de volta para o serviço, a conscientização dele de que ele não podia beber, né? Tinha que fazer um tratamento aí, tinha que evitar o primeiro gole, porque ele se transformava numa outra pessoa. Mas foi através dessa dinâmica de nome, de dar identidade, de diferenciar, que a gente vai descobrindo as histórias. E eu acho muito estranho, às vezes, dentro do serviço, técnicos e orientadores que não se interessam muito de aprofundar a história do usuário. Porque como a gente vai conseguir trabalhar, elaborar um plano, fazer um atendimento assertivo, dar referências para a pessoa, se a gente não sabe da história dessa pessoa? Porque a história, ela diz muito. No filme, o Somos Todos Iguais, o personagem central, o sem-teto, né, ele só conseguiu se vincular à família depois da família ter dado essa oportunidade, ter tornado ele diferente no meio do todo, né, ter dado a individualidade para ele, mas ele só se sentiu seguro depois que ele contou a história dele. E que a família aceitou a história dele, ele com toda aquela carga emocional, aquela carga de história que explicava o porquê que ele estava naquela situação. Então, a história da pessoa, que pode partir da história do nome, ela diz muito da caminhada. E se a gente quer trabalhar assertivamente, quer transformar aquele prato de comida que deu visibilidade numa coisa duradoura que vai transformar a vida da pessoa, então transformar a esmola numa coisa que modifica a vida, a gente só vai conseguir isso se a gente der identidade a essa pessoa, der visibilidade. Transformá-la, apesar do igual, somos todos iguais, mas ao mesmo tempo somos diferentes, né? E cada um tem uma necessidade diferente. No filme também, né, o marido pergunta para a esposa: você acha que você vai salvar todas as pessoas sem tetos, o mundo inteiro? E ela diz: não. Eu sei que eu não vou salvar todos, mas eu posso fazer a diferença na vida de algumas pessoas, pelo menos nessas aqui. E é isso que tem que nos motivar, né? A pessoa em situação de rua, a pessoa que mora em favela, a criança que está sendo maltratada e explorada, né? A gente não vai conseguir salvar todos, mas se a gente conseguir fazer alguma ação para aquela pessoa que está próxima, mais próxima da gente, a gente pode fazer a diferença. E fazendo a diferença, né, a gente pode conseguir resultados imensos. Dando oportunidade da pessoa se vincular a gente, da gente se vincular à pessoa, é que a gente vai construir histórias que mostram uma diferença de vida, que a gente vai pegar uma montanha em situação de rua, completamente alienado das coisas, completamente afastado das pessoas, com medo até, transformar numa pessoa sociável, cuidada, que aprende a se cuidar também, que aprende a respeitar os outros também, né? E tem uma convivência e não está mais naquela situação de rua, de vulnerabilidade, de não saber se vai comer no dia seguinte, se vai acordar, porque ele vai dormir, não sabe se vai ser agredido, se vão botar fogo nele, por exemplo, à noite, e ele não vai ver o outro dia. Quem está na situação de rua passa muito por isso. Tanto que é comum a gente ver as pessoas que estão em situação de rua dormindo de dia nas ruas, porque é mais seguro. Muitas delas fazem vigília à noite, quando estão sozinhos, com medo de serem agredidos. A maioria deles vivem em grupos e fazem revezamento justamente para isso. Uns dormem, outros ficam acordados para ter certeza que não vão ser agredidos. Então, dar visibilidade para as pessoas é o primeiro passo para provocar uma mudança. Claro, tem muitos outros passos para dar e para cada pessoa vai apresentar uma necessidade. Mas o fato da gente guardar o nome, no caso do Valdir, por exemplo,
quando eu reencontrei ele lá na Praça da Sé, na ação do bazar que a gente estava fazendo, o fato de eu lembrar o nome dele todo provocou uma transformação nele. Aumentou o vínculo. Eu não tinha trabalhado com ele como orientadora. Eu trabalhei com ele já como gerente no outro serviço. Então, como gerente, a gente não tem tanto contato assim. Você tem o contato com as listagens, com os nomes, mas não com a pessoa. Você até sabe das histórias, porque isso é discutido em equipe de trabalho, né, sobre a necessidade de cada um e a história de cada um, mas você não tem tanto contato com a pessoa. Mas o fato de eu lembrar dele, né, lembrar o nome dele, melhorou a autoestima dele. Foi o que nos deu a oportunidade de desenvolver um trabalho, porque aquilo fortaleceu o vínculo que já estava. Então, e isso vale para as pessoas em situação de rua, isso vale para quem trabalha com pessoas ter este cuidado, isso vale até no nosso dia a dia. O dizer o bom dia, se você souber o nome da balconista da padaria ou do balconista que te atende e disser um bom dia para ele, isso vai transformar. Estava lendo também esses dias, numa revista, um relato, né? Um psicólogo falando que ele lembra que ele estava muito mal-humorado uma vez, estava no ponto de ônibus, estava chovendo, estava muito estressado. E aí ele entrou no ônibus e o motorista do ônibus, bom dia, seja bem-vindo. E aí ele ficou prestando atenção que para todas as pessoas que entravam no ônibus, o motorista abria um sorriso e dava um bom dia. E para todas as pessoas que desciam nos pontos, ele desejava boa sorte, dava um tchau. E aí o psicólogo falou, isso me marcou muito, né? Ele conta que 20 anos depois ele ainda lembra disso, porque ele descobriu naquele momento que aquele motorista de ônibus era uma pessoa com muita inteligência emocional e que fazia muito bem aquilo que ele estava fazendo. Além de dirigir um ônibus, que é uma máquina, ele estava transportando pessoas. E as pessoas precisam de um olhar diferente. Então, um bom dia para o mal-humorado, mesmo que ele te responda assim, bom dia para quem? Só se for para você, né? Pode mudar o dia dele, pode mudar a perspectiva. Com as pessoas em situação de rua, mais ainda. Se você faz de conta que você não está vendo, pode prestar atenção. A pessoa está pedindo esmola e você faz de conta que não está vendo. A cara dele vai ser fechada. Se você olhar para ele, mesmo que você diga eu não tenho, mas olha e dá um olhar de simpatia, isso já modifica a fisionomia dele. Você não deu dinheiro, que era o que ele estava pedindo, o que ele estava precisando, mas você mostrou o que estava vendo. E a maioria de nós sai nas ruas e faz de conta que não está vendo a pessoa deitada, não está vendo quem está pedindo no farol, até porque às vezes enche o saco, você não está com disposição para conversar, né? Mas é um esforço que todos nós temos que fazer. Saber que somos todos iguais, mas ao mesmo tempo somos diferentes. E que dar um prato de comida, um bom dia, um olhar, torna a pessoa visível, torna o invisível visível. Então vamos refletir sobre isso. Quem tiver a oportunidade de assistir esse filme, Somos Todos Iguais, foi por acaso, ninguém me recomendou, mas é um filme muito bem feito, né, que fala do trabalho voluntário, que fala da necessidade de um olhar diferenciado para as pessoas, que fala da agressividade, às vezes, de uma pessoa em situação de rua, que não é com você, não é para você, ela remete a alguma coisa que já aconteceu no passado. Então a gente precisa conhecer um pouco a história, a gente precisa dar nome, a gente precisa fazer de uma maneira diferente para que aquela nossa ação de dar a prato de comida, de dar o cobertor ou de dar até um sorriso possa transformar a vida da pessoa. E aí isso que era uma esmola, que é um gesto, pode ser uma ação que modifica o restante da vida da pessoa. Então é isso. Reflita sobre isso, divulgue. Se você gostou, curta, comente. Se você não gostou também, comente para a gente saber por que você não gostou, até para a gente poder conversar. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, né? E por hoje é isso. Eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais.